Olha, estou na clínica Qualidade de Vida, já conversando com o Dr. Glauco Monteiro Centume, que é biomédico acupunturista. Meu caro Dr. Glauco, o que vem a ser o trabalho do biomédico acupunturista? O trabalho consiste na acupuntura, né? Que a acupuntura ela pode ser feita por médico, né? Por biomédico, fisioterapeuta, são os profissionais que são habilitados, né? Eu tenho pós-graduação, tudo, não é um curso feito assim. E ele trabalha todos os sistemas, né? Todo tipo de doença em prevenção. Quem tem o problema, quem não tem, a gente trata mesmo preventivo, que a gente trabalha com a parte energética do corpo, né? Perfeito. Quando se fala em acupuntura, vem à cabeça, lógico, a coisa das famosas agulhas. É só através deste método? Não. A gente pode fazer com as agulhas, com sementes. Eu tenho um aparelho que é tipo um laser, é o Raihuá, que ele também dá o choquinho, não coloca na agulha. São várias técnicas, né? Interessante. Doutor Glauco, como que o senhor trabalha? Com qual equipamento? Eu trabalho com as agulhas, né? Eu faço estética, eu tenho os aparelhos de laser, o Raihuá, que é sem agulha, a gente usa muito em criança também. Eu tenho o eletrodo que dá o choquinho nas agulhas, mas normalmente é mais agulha mesmo. Eu prefiro mais agulha, o tratamento é mais específico. A opção por este ou aquele equipamento, enfim, depende de cada paciente? Depende da patologia do paciente, né? Tem casos que você tem que usar, né? Para aliviar. Se você chega com uma dor no ombro, eu dou o choquinho e já melhora. Mas não adianta, vai ser paliativo, você tem que tratar o porquê, tá? Por isso que a gente trabalha mais com as agulhas. Quando o paciente te procura, existe evidentemente uma conversa entre vocês antes de iniciar qualquer tratamento, não é? Eu faço uma avaliação, né? A gente tem que avaliar o paciente num todo, com o que ele trabalha, alimentação, tudo pra gente ver o que está desequilibrando ele, né? Parte emocional, estresse. Existe casos, ou já teve casos, doutor Glauco, de o senhor estar conversando com o paciente e não ser necessário o tratamento, apenas na conversa já dá uma orientação para o paciente? Porque a gente percebe, no própria especialização você tem o curso, né? Então você percebe o que está acontecendo com o paciente, né? E é errado isso, a pessoa vem procurar conosco aqui quando ela está doente. A acupuntura você não precisa estar, você tem que fazer para equilibrar. Hoje o estresse do dia a dia, todo mundo desequilibra, né? Não é que você está doente, você está com mais ou menos energia. É onde vai ocasionar as doenças, né? Interessante. Agora, a acupuntura ela precisa ser feita de uma maneira, ou pelo menos constantemente ou periodicamente? Não, então depende. Se você está em crise, a gente faz 2 sessões na semana. Normalmente eu faço uma vez por semana, aí o pessoal vai evoluindo, eu cada 2 semanas, 3 semanas, uma vez por mês para a gente continuar mantendo, né? Agora, os pontos permanecem os mesmos? São os mesmos, mas depende de cada patologia, né? E muda a técnica? Muda a técnica, isso. Você usa um ponto para cada coisa, né? O que vem a ser o Helium Master? O Helium Master é esse aparelho aqui, ó. Ele é como se fosse uma cama, que o pessoal confunde com ginástica passiva e aquela da Polishop. Ele não é. Ele é um aparelho para tratamento de coluna. Ele foi que você citou, esse outro, no caso é um relaxamento simples, né? Isso, ele só faz a massagem. Esse aparelho, além da massagem, ele vai trabalhar a coluna, ele faz o alongamento da coluna, o shiatsu e a quiropraxia. A moxa bustão também, que eu uso na acupuntura a planta Artemisia. Aqui não, ele vai aquecer com as pedras de jade. Então o que ele faz? Ele vai reposicionar a sua coluna, ele vai dar espaço nas vértebras. Auxilia muito em inflamações, hérnia de disco, nervo ciático, ele é excelente. E alongamento, ele faz bastantes pontos, né? Qual o tipo de queixa que mais aparece? Problema de coluna, tensão de pescoço, mau jeito, e hérnia de disco e ciático, né? O ciático é o que mais vem. Tem alguns casos que surgem, o indivíduo foi dormiu, tá tudo bonitinho. Ao acordar, o indivíduo vai sair da cama, não consegue, tá meio travado. Deu mau jeito. O aparelho ajuda nessa parte também. Uma tensão de pescoço por exemplo, uma pessoa que viaja muito, a postura no carro, faz. Tem gente que vem só pela massagem, porque a massagem que ela faz, ninguém faz, né? Ela aperta todos os pontos com a mesma intensidade. É relaxante. É relaxante também. Perfeito. Uma pessoa que tem problema de nervo ciático ou coluna, outro desconforto qualquer, em quanto tempo ele já experimenta melhor? Então, depende muito do organismo e da pessoa. Às vezes ele faz 2 sessões e já resolve. Mas o certo é você fazer mais para fortalecer, você entendeu? Que é onde ele vai alongar e vai dar o fortalecimento, né? Mas é coisa de um mês, uma vez por semana, 2 vezes por semana, é meia hora. Como todo medicamento ou toda terapia, sempre tem um outro lado. No caso da acupuntura, tem contraindicação?
Não existe contraindicação. A acupuntura serve para todas as patologias, auxilia em tudo. É o caso desse aparelho também. Ele é um complemento. Eu tenho paciente que faz acupuntura e faz ele como complemento também. Dr. Glauco, o senhor enfrentou algum caso que te surpreendeu no primeiro momento e depois novamente pelos resultados positivos alcançados? Eu tive um paciente depressivo que ele já tratou em São Paulo, já fez todo tipo de tratamento e chegou a um ponto que não tinha o que fazer mais. Daí falaram para ele, faz acupuntura. Eu expliquei para ele, falou, não é uma sessão que vai resolver nada. Ele chegou muito ruim aqui, passando mal mesmo. Ele fez uma sessão, o filho sofreu um acidente à noite, ele ficou até tarde na Santa Casa, ele me ligou no dia e falou, Glauco, eu tô ótimo. Uma sessão já resolveu para mim, mas ele vai continuar fazendo. Você vê, tem gente que já está fazendo há mais de um mês comigo e a melhora é pouca. Por quê? Por causa do organismo da pessoa e do dia a dia também, né? Maravilha. Uma última dúvida. As tais agulhas das pessoas que nunca se submeteram ao tratamento de acupuntura, as tais agulhinhas, né? O indivíduo precisa ter medo disso? É como uma injeção qualquer, enfim? Bem menos, a picada é bem mais simples. Você vai sentir só a picadinha. Não existe mais aquilo que antigamente o pessoal falava, tem que enfiar a agulha até lá embaixo. Não tem, você pegou o ponto certo, acabou. Eu uso agulha descartável. Tem gente que gosta do kit, traz. Eu prefiro usar descartável. Eu já incluo na sessão eu mesmo. Mais aconselhável, né? Tanto para o paciente como para mim, né? Ok, tem mais alguma orientação que a gente poderia passar para os nossos amigos? Mas isso mesmo. Se o pessoal quiser vir conhecer o aparelho, esse Helio Master, que eu sou o único da cidade que tem, né? É uma franquia. É uma por cidade. Tá bom, muito obrigado e sucesso. Tá, obrigado, você também. Olha, estou aqui na Clínica Qualidade de Vida com Lívia Maria Guimarães, que é fonoaudióloga e trabalha também com estética facial. Lógico que eu tenho que te perguntar de início, por que fono e estética facial? O que tem uma coisa a ver com a outra, se completam, enfim? Na verdade, é a pergunta que todo mundo me faz, né? Fonoaudiologia trabalha muito com a musculatura orofacial, então eu vou dar tônus para essa musculatura. Já a área de estética, eu vou trabalhar com rejuvenescimento facial. Então eu vou clarear o rosto, então é muito legal. Então eu uno uma coisa a outra, então é bem bacana. Interessante. Lívia, as pessoas, eu quero entender que te procuram muito por problemas ou de dicção, de pronúncia, ou mesmo de tonalidade de voz, enfim, essas dificuldades que aparecem em determinados indivíduos. É mais ou menos por aí? Sim. Na verdade, os pacientes chegam até mim com uma dificuldade vocal em relação a fazer mau uso de voz. Então, eles já chegam aqui com um nódulo vocal, então eles precisam na verdade, eles vão reaprender, reeducar a voz, né? Em alguns exercícios para aquecimento, desaquecimento vocal. Quando você diz nódulo vocal, não tem nada a ver com o nódulo de corda vocal. Tem, na verdade é assim. Existe um nódulo na prega vocal, certo? E aí eu preciso reabsorver esse nódulo. Eu só reabsorvo esse nódulo com os exercícios de vibração. Interessante. Você deu um exemplo muito interessante agora. Tem pessoas também que têm problemas de dentários, enfim, orofaciais e tal. Prejudica, também interfere, né? Na verdade, uma coisa está relacionada à outra. Então, por exemplo, pessoas que têm bruxismo, eles têm dificuldade também, a ATM ela é travada, então elas não vão conseguir articular com facilidade. Aí nós temos um outro trabalho com outro profissional. E outro tipo de problema, assim, mais comum que as pessoas te procuram? As crianças, né? Eu atendo muita criança com distúrbio articulatório, que é a minha especialização. Que eu sou especialista em distúrbios da comunicação. Então, aquela troca comum do R por L, dos surdos sonoros, P por B, F por V, esses vêm bastante. A língua presa. Língua presa, então chega bastante nessa área para mim. Mas e criança a partir de qual idade? Na verdade, assim, com 4 anos a criança tem que estar falando adequadamente, né? Passando disso, precisa realmente procurar a fonoaudiologia. Então, às vezes a mãe chega até antes, com 2, 3 anos, porque essa criança não está falando. Aí a gente orienta mais os pais, mas a partir dos 4 anos essa criança tem que estar falando sem trocas e omissões. Interessante. E tem alguns exercícios também simples e básicos que a pessoa pode desenvolver na própria casa, não é? Sim, na verdade, os exercícios que a gente trabalha em terapia são exercícios para ela usar continuamente, né? E são exercícios fáceis e que acaba fazendo como estratégia mesmo no dia a dia. Interessante. No caso de um profissional que precisa da voz, a voz é o equipamento de trabalho, que aconselhamento vocês profissionais poderiam dar?
Na verdade, o aquecimento e o desaquecimento vocal é sempre muito importante, porque a gente aquece a voz para usá-la e depois a gente finaliza com desaquecimento. Então, isso é muito importante. São vários exercícios, uma gama de exercícios que aí eles vêm, fazem por um tempo para aprender e depois eles conseguem sozinhos estar fazendo em casa. O quente e frio? Péssimo. Não pode. Seja água, líquido ou ar, enfim. Não pode o choque térmico, né? Então, o café também não é interessante, o chocolate, os derivados do leite. Então, assim, sempre lembrando que, para quem usa a voz, né? As pessoas que não têm essa coisa de usar a voz profissionalmente não tem tanto problema, mas quem usa como professor, radialista, jornalista, o call center, esses têm que tomar mais cuidado. Interessante. No caso de pessoas também com um pouco mais de idade, que os músculos vão ficando mais flácidos, também alteram a voz, né? Altera a voz e altera também totalmente o tônus muscular, que aí entra um pouquinho da fono junto com a estética. Então, a ginástica facial, ela vai dar tônus novamente para essa musculatura que está ficando flácida. Em que momento que você une as duas especialidades, a fono com a estética facial? Pacientes que chegam aqui com distúrbios vocais, né? Então, eu chego aqui e tenho uma alergia muito grande. Então, eu também vou fazer os exercícios para a voz, que é o aquecimento, desaquecimento vocal, articulação, mas eu também vou colocar esse paciente na maca para a gente fazer a drenagem linfática facial. Você tocou na coisa da alergia, né? O indivíduo, ele percebe evidentemente o que provoca essa alergia ou não. Percebe, mas às vezes não é tão certeiro. Mas fazendo essa drenagem, a gente consegue drenar e a gente consegue limpar. Então a voz fica mais fluida e eles sentem muita melhora. Interessante. Olívia, para a garotada, assim, moçada que frequenta muito balada, sai à noite, onde o som tem os decibéis acima do permitido, enfim, isso aí interfere muito na voz, né? E a pessoa às vezes não percebe, mas percebe no dia seguinte. Sim, interfere muito na voz e na audição, né? Os dois. Mas a voz, as pessoas sempre percebem no dia seguinte, porque às vezes elas ficam roucas. Então, assim, é aquela coisa da disputa, né? É uma poluição sonora. Então, você está numa balada, o que vai acontecer? Você vai ter que falar mais alto. E aí você está competindo com o som. Gerou atrito vocal brusco, mas o álcool, que geralmente tem, né? Anestesiou praga vocal, com certeza no outro dia uma rouquidão. Porém, isso continuamente pode aparecer aí um nódulo vocal. Bom, tem as pessoas, nós de um modo geral, a gente pensa, tem um probleminha, fala, eu vou esperar mais 1, 2, 3, 4 dias que passa, né? O que você pode dizer para essas pessoas? Na verdade, assim, a prevenção, ela é sempre mais adequada do que chegar na fono com um quadro, por exemplo, de um nódulo vocal, porque ele só surge pelo uso inadequado da voz. Então, assim, tomar cuidado mesmo com algumas coisas, o gritar, o falar muito alto, a competição sonora, não articular quando você está falando. Então, se você travar, você está forçando, tensionando toda a musculatura. Então, são alguns cuidados básicos que às vezes você precisa procurar o profissional para saber e depois você consegue sozinho. Voz fanhosa ou voz fora do chamado padrão normal, também é possível alguma correção? Sim, é possível. Sempre quando existe, por exemplo, uma voz fanha, você tem que fazer um trabalho junto com o otorrino para você entender tudo o que está acontecendo dessa cavidade nasal, para depois partir para a área da fonoaudiologia. Mas tem muito jeito, sim. Então, tá muito bom. Como que as pessoas entram em contato com vocês? Eu atendo aqui na Clínica Qualidade de Vida. O telefone é 3374-7534 e fica na Rua Dom Pedro. Muito obrigado e sucesso. Obrigada.